sabe que a bola da vez agora é falar de saúde mental. Em todos os meios, no meio educacional, meio corporativo, a gente tem buscado essa preocupação em lidar com os nossos colaboradores e também com os nossos alunos, familiares, com um foco na saúde mental. Isso está muito premente desde a época da pandemia, digamos assim, até agora. A gente tem buscado caminhos para trabalhar essas dores que têm acontecido, principalmente na nossa realidade, das escolas. E aí, hoje, nós estamos gravando diretamente da Bet Brasil 2026 e trazendo uma pessoa muito especial aqui para conversar conosco a respeito dessas angústias que sobrecarregam também o dia a dia da escola. Eu sou Vânia Bittencourt, sou gerente pedagógica da Educa, psicóloga, e trouxe a Jocilene Guerra, que é a nossa especialista, pedagoga especialista socioemocional, e nossa convidada, que é a Patrícia Bandeira, que é psicóloga de uma das nossas escolas queridas parceiras, que é o Colégio Santa Úrsula de Maceió. Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu quero que você conte um pouco. Vocês têm sobre a história do Santa Úrsula nessa caminhada trabalhando com saúde mental. Conta pra gente como tem sido para vocês. Oi, Vânia, oi, Jocilene. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse evento tão importante para a educação que é a Bet, né, e um parceiro como vocês. É sempre um prazer, né? Obrigada pelo convite. E assim, como você falou, eu sou psicóloga, trabalho no Santa Úrsula já tem alguns anos. O Santa Úrsula é uma escola que esse ano está fazendo 45 anos de existência, né? É uma escola consolidada e a gente trabalha com os 3 segmentos, né? Da educação infantil até o ensino médio. A gente hoje está funcionando em 3 prédios, né? Estamos com quase 3.000 alunos e pensamos e cuidamos da educação socioemocional, da saúde mental desde sempre, né? O Santa Úrsula, muito antes desse boom, digamos assim, da educação socioemocional, já pensava no cuidado do nosso aluno para além do pedagógico, né? A gente sempre teve essa proposta, esse cuidado, esse olhar, é tanto que a gente sempre diz assim, o nosso aluno não é só mais um número, né? Ele é um ser humano, um indivíduo, porque a gente sabe que se você não está bem emocionalmente, isso vai influenciar no pedagógico. Então, o Santa Úrsula sempre buscou e sempre investiu, né, nas dimensões, em todas as dimensões do ser humano, né, espiritual, emocional, social, porque a gente entende que somos um todo, né? Não tem como você fatiar e cuidar só de uma parte do ser humano. Então, o Santa Úrsula já vem assim nessa, né, proposta há muitos anos. Então, assim, desde os nossos pequenininhos é trabalhada a educação socioemocional até os maiores, é claro que respeitando as especificidades das faixas etárias, mas a gente tem um trabalho muito robusto. Inclusive agora a gente está com a implementação do núcleo de acolhimento, que aí a gente vai unir psicologia, educação socioemocional e psicopedagogia, porque a gente vai dentro da psicopedagogia a questão dos neurodivergentes, da educação socioemocional, dar continuidade a esse trabalho que já é feito há tanto tempo pelo Santa Úrsula, e a psicologia, porque a psicologia está dentro da escola, não tem como estar fora. Infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade de todas as escolas ter o profissional de saúde mental dentro do quadro. Infelizmente, a gente tem aí uma pesquisa recente que foi, né, do IBGE, que agora é 2024, que traz dados que nos entristecem, que de cada 10 alunos, 3 se sentem infelizes dentro dos espaços escolares, e uma amostragem muito considerável, mais de 100.000 alunos sendo ouvidos em quase 5.000 escolas públicas e privadas. E no montante a gente tem pouco mais de 30% de escolas com um profissional psicólogo fazendo parte do quadro. Então, assim, você tem algo que é divergente, né? Eu tô tendo um adoecimento mental que é estatisticamente comprovado, né? E eu ainda não tenho esse profissional dentro do quadro para lidar com as questões de saúde emocional. Mas, assim, o Santa Úrsula já, desde sempre, né? A gente tem psicólogo no quadro. Eu estou na escola completando agora 10 anos, mas a gente já tinha, né, sempre teve psicólogo, porque de fato o Santa Úrsula tem esse cuidado por entender que não dá para a gente
né? Não analisar e não se preocupar com a saúde mental dos nossos alunos. Mas me diga uma coisa, Patrícia, você falando dessa história do Santa Úrsula, com essa preocupação que vocês têm, o que a gente observa muito é que hoje, quando a gente fala em saúde mental, a gente se foca muito nas dores que são trazidas para dentro da escola, né? E que muitas vezes elas não aparecem na família, mas aparecem no contexto escolar, que é a questão da depressão, é a questão da ansiedade, que isso está presente desde os pequenos até os mais velhos, do burnout com os professores. A gente tem observado que o foco, muitas vezes, ele está nas dores que acontecem. E quando a gente fala do trabalho que é feito na escola, a gente pensa o quanto é importante trabalhar preventivamente. Você, no teu ponto de vista, a parceria com a Educa traz esse olhar preventivo para o trabalho com a saúde mental? Perfeito, Vânia, sem dúvida. A parceria com a Educa exatamente nasceu dessa necessidade de não só trabalhar o problema, mas a prevenção. Porque muitas vezes a gente já não consegue fazer muita coisa. Então a prevenção é indiscutivelmente importante. E essa parceria com a Educa, nós já tivemos lá o Rossandro para falar com pais, com funcionários, com os colaboradores, com mais de uma vez, inclusive. Só com a equipe de gestão, a gente já teve bate-papos, estilo roda de conversa para a gente falar com a equipe de gestão, porque a gente entende isso. Primeiro que nós temos o lema aqui, todo mundo que está dentro da escola é um educador. Isso, exatamente. Então não importa a função que exerce, todos somos educadores. E o que a gente sempre reforça? Para trabalhar com a prevenção, o olhar desde aquela pessoa que está no apoio até quem está na direção é importante. Porque às vezes um aluno ele não é percebido por um professor em sala de aula, mas ele é percebido pelo zelador, É isso, exatamente. que está nos corredores, e que vê. Então a gente entende que essa parceria do Educa, né? A gente já tem aí uns anos que estamos juntos com o Educa, uma parceria de sucesso, para exatamente trabalhar com a prevenção, prioritariamente com a prevenção. A gente tem tido um trabalho muito bom, que tem tido a visita do Pedro, né, consultor de vocês lá conosco, com os líderes de turma, que é dentro do programa que a gente tem chamado ProLíder, onde a gente traz essa formação desse aluno para ele entender qual é a função dele enquanto líder de turma, que é muito além de passar alguns informes para a turma, é ajudar no combate ao bullying, é exercer liderança mesmo, exercer liderança né? de fato. Então a gente faz todo o trabalho e aí a Educa também vem como nessa parceria, porque a gente entende que o adoecimento mental é muito mais fácil de prevenir do que, vamos usar um termo popular, remediar. Exato. Aí a gente pensa que uma escola emocionalmente saudável, ela precisa ter um propósito. E aí eu quero ouvir da Josi, como é que você vê isso acontecendo na escola, Josi? Esse trabalho preventivo, a gente trabalhando com essas questões de criar vínculos, de ter um propósito. Então, é um trabalho extremamente necessário, né? É a base do nosso socioemocional. Quando a gente vai para a escola, a gente vai desenvolver através do nosso material, de todo o nosso programa, do nosso ecossistema, a gente vai ali para desenvolver o autoconhecimento. E o autoconhecimento é que propõe exatamente essa visão do propósito, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu estou aprendendo aqui na escola, o que eu estou levando para mim e também construindo de legado. E todo esse aporte, ele tem a ver com vínculo, porque não tem lugar melhor para criar vínculos do que a escola, né? É dentro desse contexto que a gente vai amadurecendo, trabalhando a nossa autorresponsabilidade, trabalhando o nosso ser dentro desse mini-mundo, eu chamo escola de mini-mundo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que o Santa Úrsula desenvolve essas questões ligadas ao propósito de um âmbito geral para consolidar mesmo com toda a comunidade escolar, como que isso é trabalhado com a escola, com o aluno, né, com a família, como que isso também tem essa cadeia bonita de vínculo, como isso é favorecido dentro do espaço escolar. Inclusive com os colaboradores, porque você comentou a questão que eu achei muito pertinente de trabalhar com esses colaboradores. A questão do vínculo, que a gente entende que se não tem vínculo, não existe aprendizagem. Se esse aluno não sente pertencente, ele não engaja. E se ele não engaja, a escola pode ser a melhor do ponto de vista de estrutura, de profissionais, ela não vai alcançar os objetivos.
E a gente está vendo uma geração que nos desafia. Toda geração teve os seus desafios, né? E eles estão... A função deles é serem adolescentes, serem crianças, e a nossa é sermos adultos pensantes, né? E nessa construção de vínculo, a gente, nos últimos anos, a gente criou o que a gente chama de ligas, que são comunidades, onde eles se juntam por interesses. E aí você tem um professor, preceptor, né, que acompanha e auxilia. A gente tem a Liga de Solidariedade, que aí eles fazem projetos sociais. A gente tem a Liga de Internacionalização, que eles procuram faculdades para fazer applications, para quem quer fazer intercâmbio, quem tem interesse. Eles se voluntariam em cada uma das ligas. Eles se voluntariam em cada uma das ligas, porque a gente entende que a gente tem que criar pertencimento, tem que ter esse vínculo para gerar o engajamento. Porque a sala de aula por si só já não basta mais. É claro que o professor ele não vai perder sua importância, mas só isso não é mais o que atrai essa geração. E a gente tem que ir acompanhando as mudanças do mundo, né? Não dá para a gente ficar dizendo que na minha época era assim, porque não funciona. Né? A gente tem que olhar para essa época de acordo com as influências que eles sofrem. Então, o propósito, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar, Qualquer caminho serve. É isso mesmo. Né? Então a gente tem que orientar esse aluno. Porque a gente entende que quando tem um bom projeto de vida, quando ele é bem orientado, você diminui o número de ansiedade, o nível de ansiedade. Por quê? Você nem pode acelerar demais esse processo para não gerar ansiedade, porque viver no futuro gera ansiedade. Gera demais, inclusive. Mas você também não pode ficar sem nenhuma orientação, porque isso também gera ansiedade, principalmente quando eles vão ali finalizando o ensino médio. Porque e agora? Estou terminando, vou fazer o quê? Então, por isso que a gente entende que esse propósito, esse vínculo, essa tríade que vocês propuseram, na verdade, né, da gente bater um papo, gratidão, propósito e vínculo, eles têm que estar realmente, caminhar junto dentro da escola. Porque o aluno precisa saber, entender o sentido dele estar na escola, porque desde sempre houve questionamentos, né, o que é que eu estou fazendo aqui, mas a gente sabe que hoje em dia a gente está numa geração que eles têm muito acesso a informações, e informação de todo jeito, tem aquelas informações que são válidas, aquelas que nem São verdadeiras tanto, e outras que nem não. tanto, mas até pela idade, às vezes eles não conseguem fazer esse filtro. Por isso é tão importante a mediação. Exatamente. Né? A gente não tem como fugir desse Não contexto. tem, não que tá tem. ali. E a gente está nessa mediação, exato, de orientar, de mostrar quais as possibilidades, né? O que, para onde eles podem ir. Com relação à família, a gente implementou o café com psicologia. Ah, que interessante. Que café bom, É, hein? a gente escolhe um tema e aí chama algum especialista, a gente já teve psicólogo, médico, mais psicólogos, né, nossos colegas, para conversar com as famílias. É tipo um bate-papo, uma roda de conversa, na perspectiva da orientação parental. Porque o que a gente percebe? Que provavelmente nós somos a primeira geração que precisa estudar para criar os filhos. Verdade. Né? É, As gerações chegamos anteriores, a esse as gerações ponto, é. anteriores criavam por instinto. Isso. Eu digo isso, minha mãe me criou por instinto. Ela fazia o que ela tinha aprendido com a mãe dela. Tinha as referências, isso, né? Parentais. Algumas coisas ela ia repetir, que ela achou legal, outras ela não ia repetir porque ela não gostou, mas era nessa perspectiva. Hoje em dia não dá mais para ser só isso. A gente vai também usar as nossas referências, claro, mas não dá para ser só isso. A gente precisa entender sobre o funcionamento do cérebro da criança, do adolescente, para que a gente possa guiar da melhor forma possível. É garantia de sucesso? Não. Não tem Não receita tem de essa bolo. receita pronta. É. Mas é sempre, eu converso sempre com as famílias. Nesses momentos do café, eu digo, gente, ó, a gente aqui não está dando respostas A todos os seus questionamentos. para todos os né? questionamentos. A gente está Não tem. debatendo e entendendo que a gente precisa ir junto. Porque a escola Exato. precisa caminhar com a família. Nós estamos do mesmo lado. Nós Exato. queremos o bem do aluno e vocês do filho, que é a mesma pessoa. É, temos o mesmo propósito. Temos o mesmo né? propósito. Então é isso que a gente tem feito com as famílias, esses momentos de café, né? Que a gente chamou café com psicologia, que a gente realmente chama, tem um cafezinho e tal. Acontecem geralmente a cada 2 meses a gente faz esse encontro. E com os funcionários, com o pessoal de apoio administrativo, a gente também faz encontros mensais. Tá? Uma vez, no horário da tarde, geralmente, e aí a gente propõe temas, geralmente o que está sendo trabalhado com os alunos,
tipo. A gente está trabalhando cultura de paz com os alunos. A gente também vai falar com os funcionários, com todo mundo do apoio do administrativo sobre cultura de paz, porque a gente tem esse entendimento. Para criar esse alinhamento Exato. para que todos Exatamente. possam falar a mesma linguagem. E o dentro nosso do funcionário espaço. também precisa se sentir pertencente. Ah, com certeza. Para ele ter esse olhar, quando eu digo assim, gente, ó, se você vir algum aluno chorando, ou mesmo triste, isolado, sozinho, chega perto, procura saber o nome. Você não vai fazer nenhuma abordagem, porque não é sua função. Mas você chega junto, procura saber de que turma e de que sala, o nome daquele aluno, porque você passa para o setor de psicologia, para que a gente possa, né, fazer um mapeamento, chegar para esse aluno para entender o que é que está acontecendo. Então, se eu quero e se eu entendo que todo mundo é educador, eu tenho que dar as estratégias e as ferramentas para que eles saibam como agir. Então, a gente tem trabalhado essa questão de vínculo, de propósito. A gratidão, a gente entende que a gratidão, quando exercida e quando exercitada, porque a gente tem que ser intencional. Quando a gente fala de gratidão, né? Tem que ter intencionalidade. E a gente entende, não é? Senão fica só uma palavra sem Sim. significado, né? E aí fica só assim, tem que ser grato, tem que ser grato. Fica vazio. Mas por Isso. quê? Por né? quê? Como você sente de fato isso? Como isso se apresenta na sua vida? É todo esse contexto socioemocional que a gente precisa ir formando junto com eles para que eles possam deslanchar na vida e aí ir trabalhando todas aquelas necessidades que a gente tanto sente falta enquanto adulto, né? Por isso que a gente precisa mesmo começar desde pequenininho. E aí a gente, aproveitando todo esse gancho aqui do que você falou, da nossa temática, né? Juntando todos esses itens, como que para você é essa configuração de uma escola saudável? O que é que eu entendo que é uma escola saudável? Né? Uma escola saudável não vai ser aquela escola que não tem problemas emocionais, porque não existe. Mas é aquela escola que sabe trabalhar com prevenção, sabe quando o problema já se instalou, orientar e guiar esse aluno e essa família, né, de meios que possam ser úteis para resolver, e ter parceiros, porque a gente sozinho também não vai dar conta. E aí onde entra um trabalho como o trabalho do Educa, nessa parceria que às vezes a gente precisa chamar um consultor para vir dar uma palestra, para fazer uma atividade com os nossos alunos, porque a gente tem, a gente está com uma situação, vamos imaginar, de bullying. Então a gente precisa tratar isso aqui. A gente está com uma situação de um comportamento que a gente entende que não chega ainda a configurar bullying, mas uma violência. E a gente vai vendo, né, no suporte que parceiros como vocês trazem para que a gente caminhe junto no dia a dia. Né, porque não dá para a gente negligenciar. De forma alguma. Nem achar que é exagero de adolescente, de criança. Menosprezar aquilo que eles estão nos trazendo, porque muitas vezes a escola é o espaço onde isso vai acontecer. É o espaço onde ele se posiciona como ele realmente é, onde ele se relaciona com as pessoas. Então, esses problemas muitas vezes vão aparecer não em casa, mas na escola. Porque às vezes a Então, escola é o gente não espaço pode- mais saudável que ele frequenta. Exatamente. Mesmo dentro daquela, né, confusão, digamos assim, boa que é a escola, porque todo mundo que conhece a escola sabe como a escola é movimentado. Eu amo trabalhar em escola. Para mim, o casamento perfeito é a psicologia e a educação. Porque eu digo, não tem rotina. Não tem rotina. É não uma tem. dinâmica. É dinâmico. Então, mesmo dentro dessa falta de rotina aparente da escola, às vezes esse é o único ambiente saudável, é o único ambiente que ele vai ter alguém para escutá-lo, que vai parar para ouvi-lo. Porque a gente, infelizmente, vive isso. Comprovadamente, né, a gente tem visto hoje o quanto as famílias têm se distanciado dessa escuta, principalmente da escuta amorosa, do acolhimento, e a escola acaba absorvendo esse papel. E por isso a gente trouxe você aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, essas palavras que a gente pode dizer como palavrinhas mágicas, né? Gratidão, propósito e vínculo dentro do seu significado real e profundo. O quanto elas transformam vidas. E por isso a gente quer muito te agradecer, Patrícia, por você ter vindo aqui hoje. Agradecer o Santa Úrsula, que é uma escola super parceira e que a gente vê na prática que trabalha com a psicologia
energia, com a disciplina positiva e que vem aí apresentando resultados muito grandes. Então, muito obrigada por sua presença e sua fala amorosa aqui hoje, viu? Eu que agradeço a vocês, né, em nome do Santa Úrsula, o Educa, pela parceria de sempre, pelo convite de hoje, né? E foi uma delícia, meninas. Ai, que Quando bom. quiserem, Foi estamos à muito bom. disposição. Obrigada. Bom ter você Obrigada. aqui, gente. Obrigada por nos acompanhar diretamente da BET Brasil 2026. E até mais. Tchau. Tchau, tchau.